Boa tarde, pessoal. Mais uma vez reunido com vocês. Gostaria muito de agradecer a visualização de vocês, o joinha que vocês colocam aí. Se não gostarem também, não tem problema nenhum. É só dizer o que não está gostando que a gente vai tentar melhorar com certeza. Que a intenção é estar sempre ajudando de alguma maneira. Como havia dito a semana passada, os episódios que eu vou estar gravando agora são tutoriais que vão estar falando um pouquinho sobre como trabalhar na prevenção, né, de quando ainda éramos crianças, né, porque muita gente acha ou acredita que o problema da dependência química ela vem só quando é adulta, e isso não é uma verdade. O problema da dependência química não é o resultado ou uso. O problema vem muito lá de trás. E como havia prometido para vocês, de começar desde o início a falar um pouquinho da minha vivência, de como foi a minha trajetória, como que eu me sentia como eu era criança, e que essas dificuldades, essas inabilidades com os meus próprios sentimentos é que me levaram a trilhar o caminho do uso compulsivo obsessivo por drogas. Então, os comportamentos que eu tinha, logicamente que eu nem imaginava, né, que aqueles sentimentos fariam tanta diferença na minha vida. Por isso, papais, mamães, vovôs, vovós, vamos ficar atento mais aos comportamentos da criança. Como que ela está se comportando? Ela é muito ansiosa? Tem muito medo? É insegura? Ou é segura demais? Né? Porque a gente fala assim, não, ser inseguro é ruim, ter medo é ruim. É ruim sempre, a menos ou a mais, né? Ser muito corajoso também não é bom, né? É sempre importante haver um certo equilíbrio, como no nosso dia a dia. Se não tiver equilíbrio, fica muito difícil de viver de uma maneira saudável. Mas a importância de a gente estar observando nas crianças esse tipo de comportamento, como elas se sentem, como elas sentem quando está numa disputa, quando perde, quando ganha, se é muito eufórica. Todos esses detalhes que parecem que não têm importância nenhuma, são importantes sim na formação do indivíduo e na prevenção para que possa vir a seguir o caminho mais destrutivo, né? Em relação ao álcool, à droga, a qualquer tipo de compulsão, comida, né? Porque muita gente não vai para a droga, não vai para o álcool, mas vai para a comida, vai para o sexo, vai para o trabalho, né? Compulsivo, obsessivo por trabalhar, não faz mais nada, só trabalha, né? E esses tipos de obsessões e compulsões é apenas para distrair os meus próprios sentimentos, para eu não ter como lidar com os meus sentimentos. Então eu vejo assim, quando eu era criança, né, falando da minha vivência, eu sempre fui muito ansioso com as coisas. Tanto é que eu roo unha antes de me saber de ser gente, né? E de onde que vinha isso? Era da minha ansiedade que eu tinha. Sentia também, não é medo, mas insegurança para fazer algumas coisas. Eu ficava meio inseguro, né? E esses sentimentos, quando foi amadurecendo na minha vida, na minha juventude, logicamente que eles também aumentam. Porque quando é criança eu tenho pequenos lampejos de sentimentos. Aí vem a adolescência, né? Aí vem o convívio na escola, o convívio depois no trabalho. Então, todos os convívios sociais
faz com que os meus sentimentos também aumentem. E a dificuldade também vai aumentar de lidar com esses próprios sentimentos. Por isso que eu falo que quando a gente consegue observar isso numa criança e consegue conduzir ela a sentir diferente, mostrar para ela que tem uma maneira diferente, que tem como ouvir não. É muito difícil ouvir não até hoje para mim, como acredito que para todos vocês. Mas é muito importante aprender a ouvir o não. É muito importante aprender a ouvir, não deu certo dessa vez. Você perdeu. Perder é muito importante, ensinar a criança a perder. Então, quando estiver jogando, fazendo um joguinho com a criança, não deixar ela ganhar toda vez. Fazer com que ela perca também e sinta essa dor de perder. Por quê? Porque ela vai começar a aprender a lidar com os seus próprios sentimentos. Então vejam só como é importante a gente estar observando algumas coisas que às vezes passam desapercebidas. Ou uma criança que é muito inteligente, muito sabida, né? A gente fala assim, nossa, que belezinha. Precisa tomar cuidado, porque isso pode gerar prepotência, arrogância, aí não vai ouvir ninguém, né? Vai achar que sempre está certo. E não que seja ruim ser inteligente, ser muito esperto. Não, é muito importante. Mas a gente tem que mostrar que eles ainda têm muito a aprender. Porque a teoria das coisas, o saber, não é tudo. E o que acontece muito hoje, que eu venho notando com relação às crianças, como elas têm muita informação, coisa que eu, quando era novo, eu não tinha tanta informação como se tem hoje. A internet traz uma enxurrada de informações, tanto boas quanto ruins, né? E muitas vezes o jovem hoje, ele não quer mais ouvir o que o adulto tem a dizer, o que o adulto quer encaminhar, de que forma que ele quer encaminhar, porque ele sabe mais. Não é o saber teoria, ele sabe mais pela vivência que ele teve com relação aos seus sentimentos. Aí fala assim, o que tem a ver o sentimento com o saber? Tem tudo a ver, porque a pessoa que acha que sabe muito, ela racionaliza tudo e acha que o sentimento também dá para racionalizar. E isso não é uma verdade. Isso dificulta muito a vida do adolescente e na fase adulta, dele achar que tudo dá para racionalizar, que tudo é quadradinho, que tudo fecha. Sentimento não fecha. Sentimento, ele varia muito. E tem momentos que ele é muito intenso, que eu não sei como lidar, eu não consigo racionalizar a intensidade dele. E aí eu vou buscar alguns subterfúgios. Para quê? Para fugir desses próprios sentimentos. Então vejam que legal. Legal porque a gente vai conhecendo um pouco de como funciona todo o processo. Então isso é muito interessante. Então, vamos começar a prestar atenção do sentimento da criança e tentar atrair a atenção dela de uma maneira diferente, para que ela aprenda a lidar com a diversidade do seu sentimento, tanto na alegria como na tristeza. Por que eu falo na alegria e na tristeza? Não é um casamento, mas funciona assim. A gente costuma dizer em grupos, né? Que quando que você usava? A pessoa pergunta para mim. Aí eu falo assim, quando eu estava muito alegre, eu usava. Quando eu estava muito triste, eu usava. E quando eu não estava nem alegre, nem triste, eu usava. Então, por isso que eu falo que o sentimento é importante eu estar falando sobre o bom e o ruim. Quando é muito bom, gera
alguma coisa para buscar alguma coisa a mais. Quando é muito ruim, gera alguma coisa para eu não sentir o muito ruim. Vocês estão entendendo? E é assim que funciona. Então, eu gostaria de sempre lembrar vocês, deixar um joinha aí, o like, dá uma clicadinha aí, fica sempre até o final do vídeo com a gente, que vai fortalecendo o nosso canal. E a proposta aqui é só estar levando um pouquinho de informação. Eu sei que esse tipo de informação não é todo mundo que vê, porque não é um negócio muito agradável, é um negócio que eu vou ter que pensar em mim mesmo, vou ter que modificar algumas maneiras de ser, de agir, né? E isso dá trabalho. Nem todo mundo gosta de estar vendo esse tipo de vídeo, porque se fosse um vídeo aí de bagunça, farra, não sei o que, todo mundo assistiria, viralizava, né, rapidinho. Mas o importante é o quê? Eu acredito, nós podemos. Tamo junto. Tchau, tchau.